capítulo 14, versículo 18 e 19 e 20. João 14, do versículo 18 até ao versículo 20. Aleluia. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Repitam vocês. Aleluia. Glória a Deus. Nós vimos na quarta-feira a primeira parte ali do versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Hoje nós vamos ficar com essa parte do meio, que é o versículo 19. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Aleluia. Este texto, escrito pelo apóstolo João, que estava presente na reunião particular de Jesus, com os seus 11 apóstolos, porque Judas Iscariotes não estava mais presente nessa reunião, e João colocou tudo isso por escrito aqui pela inspiração do Espírito de Deus. Uma das maneiras como a inspiração funciona na palavra de Deus é descrever para nós algo que já teve um cumprimento histórico, mas que ainda vai ter um cumprimento profético, futurista para frente. Todo esse texto aí do 18 ao 20 pode ser considerado como algo que já se cumpriu, no sentido daquele momento em que Jesus falava particularmente para aqueles 11 apóstolos, e esse texto teria então um significado da morte de Jesus, e que depois da morte, a ressurreição, eles voltariam a ver Jesus, mas o mundo não veria mais. No entanto, além deste cumprimento já naqueles dias do sacrifício de Cristo, e dessa relação dele com os seus apóstolos, essa palavra ficou registrada na Escritura porque ela tem um significado para a igreja, para todos nós, em todo o tempo. Nesse sentido, a palavra ainda por um pouco e o mundo não me verá mais, tudo que está ali de vermelho, repita só o que está de vermelho. Esse pouco aí representa os últimos dias, ou seja, o tempo que nós já explicamos aqui dentro desse mesmo texto, nos versículos anteriores, todo o tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Jesus diz: o mundo não me verá mais. O mundo só verá Jesus quando ele vier no fim da grande tribulação, montado num cavalo branco, para a consumação dessa história, ainda antes do reino milenar, no final da grande tribulação. Ali está profetizado, então, que todo olho o verá. Vereis os céus abertos e vereis o Filho do Homem descendo do céu com poder e grande glória e majestade. É aí que o mundo o verá. Até lá, o mundo não verá mais Jesus. Mas para nós ele diz ali, eu coloquei de azul: vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Diga só o que está de azul. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Aleluia.
Aleluia. Como nós vemos Jesus? Como nós vemos Jesus? Se Jesus está conosco agora, na sua natureza divina, e na sua natureza divina ele é invisível. Na sua natureza humana ele é visível, mas nessa natureza humana ele está no céu, assentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Quando ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, ele está conosco na sua natureza divina. E na sua natureza divina ele é invisível. Porque uma das qualidades de Deus é a invisibilidade. Ele é o Deus invisível. É assim que Jesus está conosco agora aqui. Assim como o Pai e também o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão conosco aqui agora. Mas de maneira invisível. Invisível porque ele é mais real do que tudo que é visível. Porque tudo que é visível é passageiro, mas Deus é eterno. Por isso a Escritura nos ensina a não andar de acordo com o que vemos, mas com o que não vemos. Porque as coisas que vemos são passageiras e as que não vemos são eternas. Por isso a fé foi definida em Hebreus capítulo 11, primeiro versículo, como a certeza de fatos que se esperam, a convicção de coisas que não se veem. E nós temos que andar pela fé, é andar como se estivéssemos vendo o invisível. E por isso também em Hebreus capítulo 12 está escrito que nós temos que correr a carreira, percorrer a carreira que nos está proposta com o nosso olhar fixo no autor e consumador da fé, Jesus. Se Jesus está invisível, como manter o olhar em Jesus? Fazendo isso que estamos fazendo agora. Nós contemplamos a face de Jesus, meditando de dia e de noite na sua palavra. Porque Jesus é a palavra de Deus. É meditando na palavra que nós mantemos o nosso olhar fixo no autor e consumador da fé, Jesus. Fazendo o que está escrito no Salmo número 1, tendo na palavra de Deus todo o nosso prazer e movidos por esse prazer, meditar nela de dia e de noite. Para que então corramos assim essa carreira que nos está proposta com segurança. Quando Jesus diz aqui nesse texto, vós porém me vereis, nós vemos Jesus aqui, vemos Jesus na palavra. Quando ele diz, porque eu vivo, vós também vivereis, eu vivo, ele está dizendo que ele é a palavra viva e eficaz. Hebreus 4:12 diz isso, a palavra de Deus é viva e eficaz. Por que ela é viva? Ela é viva porque é uma pessoa, Jesus, que diz ali para nós, porque eu vivo. E eficaz para nos fazer também viver, para nos dar vida espiritual. E por isso Jesus disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Essa abundância é a abundância de vida espiritual que vai desaguar na vida eterna. Muitos falsos pregadores andam interpretando por aí, pregando que essa vida com abundância é abundância de riqueza na terra. Não é não. As riquezas não se relacionam bem com a palavra de Deus. As riquezas são espinhos na parábola do semeador que sufocam a semente do reino. Porque a raiz de todos os males que estão aí nesse mundo é o amor ao dinheiro. Nós não podemos ter dois senhores. Mateus 6, Jesus disse isso, não podeis servir a Deus e as riquezas ao dinheiro, que é chamado no texto grego por o nome de um falso deus grego chamado Mamon. Mamon é como se fosse o dinheiro e todas as riquezas que o dinheiro pode
comprar. Essas riquezas são espinhos que sufocam a semente, e por isso Jesus disse que é muito difícil entrar um rico no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo orifício de uma agulha do que um só rico entrar no reino dos céus. Porque as riquezas sufocam a semente da palavra de Deus e ela então não produz o seu fruto nessas vidas. E por isso Jesus falou: olha, não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a barata corroem, onde os ladrões furam e roubam, mas acumuleis tesouros no céu, onde nem a traça nem a barata corrói, nem os ladrões furam e roubam, porque onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. E se nós somos de Deus, o nosso coração tem que estar em Deus. O nosso coração tem que estar em Jesus. E quando o nosso coração está em Jesus, Deus também cuida de nós, não deixando nada faltar aqui nessa vida. Por isso Paulo disse em Filipenses 4,19, o meu Deus é poderoso para suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem. Então, nós vivemos porque meditamos na palavra de Deus. É assim que nós vemos Jesus. Nós olhamos, mantemos nosso olhar firme no autor e consumador da fé, enxergamos Jesus na palavra, na meditação da palavra, porque Ele é a palavra de Deus, que o Mariano leu aqui agora mesmo no Salmo 12, palavra puríssima, 7 vezes depurada. A palavra de Deus é pura, por isso tem o poder de nos purificar e tem o poder de nos santificar. João 15,3, Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. João 17,17, ele orou por nós ao Pai: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Glória a Deus. Muito bem. Dito isso, eu gostaria de meditar com vocês nessa noite, mais longamente um pouco, nisso que está de vermelho ali, ainda por um pouco, e o mundo, eu grifei ali, o mundo não me verá mais. O mundo não vê Jesus. Nós vemos, porque a palavra foi revelada. Nós vemos Jesus pela revelação da palavra. Revelar significa tirar o véu. Deus tirou o véu que cobria nossos corações e nós vemos Jesus na palavra. O mundo não vê. O mundo não vê Jesus nem na palavra, o mundo não vê Jesus nem na criação, na própria criação, que Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículos 18 e 19 para frente, né? Que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela mentira, porque tudo o que de Deus se pode conhecer é revelado entre eles, porque Deus o revelou. Tanto o seu eterno poder como a sua divindade, desde o princípio, claramente se reconhecem pelas coisas que foram criadas. Por isso, o homem é indesculpável, porque ele não está enxergando Deus nem na criação. A criação revela o Criador, mas os homens não enxergam o Criador nem através da criação, eles não veem Deus nem na criação, nem na sua própria criação, e nem na palavra, porque eles estão cegos. É muito difícil trazer tudo isso para vocês, porque a Bíblia fala muito dessa cegueira que o mundo tem em relação a Deus, em relação a Cristo. Não enxergam nada, são cegos. Não veem nada, são cegos. João 9, Jesus curou um cego e ele deu esse testemunho: eu era cego e agora eu vejo. O autor da música Amazing Grace colocou essa frase lá dentro da música, né? I was blind, but now I see. Eu era cego, mas agora eu vejo. Jesus diz ali que ele vem fazer nesse mundo uma distinção.
para que os que não veem vejam, e aqueles que veem, aí ele foi sarcástico, aqueles que pensam que estão vendo, que pensam que sabem alguma coisa, não enxergam nada, são cegos. Eu coloquei alguns textos que nós vamos meditar em cada um deles, vocês vão abrindo aí, ver se dá para enxergar direitinho. Dá para enxergar daí? Está pequenininho, né? Está pequenininho. Dá para enxergar? Dá para enxergar lá de trás? Quem tem vista boa aí, jovem, aí consegue. Glória a Deus. Alguns textos, só alguns, mas eu tentei resumir, porque tinha muitos textos, então eu dei uma resumida, dei uma enxugada, sobraram esses textos aí, tá? Alguns textos acerca de por que Jesus disse: o mundo não me verá mais, o mundo não vê Jesus. Quando viu, o crucificaram. Quando viu, não o aceitaram. Quando o viram, o odiaram. Tá? E o mundo então não me verá mais, porque o mundo vive uma realidade de cegueira. Por isso a primeira frase lá em cima, repita: a cegueira espiritual dominante no mundo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Vocês vão abrir aí, tá bom? Vocês aqui vão ler, eu não vou ler. Vocês vão ler com voz bem forte aí. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Todos abriram? Então leiam. O Deus deste século cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos. Tá? Esse Deus aí está com letra minúscula? Porque não é o Deus verdadeiro. Esse Deus aí, né, falso Deus, é o diabo. Ou seja, o diabo cegou, tá, o entendimento dos incrédulos, por isso eles não enxergam Jesus, eles não veem Jesus. Então, essa aqui é uma realidade global, uma realidade mundial. A humanidade é espiritualmente cega, não enxergam a Deus, não enxergam Jesus, não enxergam a verdade. Nem na criação, nem na palavra, eles são cegos. Tá? O Deus deste século cegou-lhes o entendimento. A cegueira, tá? A cegueira é uma metáfora. Essa cegueira espiritual é uma metáfora da ignorância. Diga, total ignorância do mundo acerca de Deus. Total ignorância do mundo acerca de Deus. Essa cegueira é a ignorância, tá? Porque os homens são cegos, porque são ignorantes. Não enxergam a Deus, porque são ignorantes. João 17, 25. Já abriram? Vão abrindo antecipadamente, viu? Depois que lê esse, já abre o João 8. Então, João 17, 25. Podem ler. Mas o mundo não te conheceu. Olha Jesus orando. Ó. O que tem nessa frase que Jesus está orando aí ao Pai? Pai, o mundo não te conheceu. Pai, o mundo que nós criamos não te conheceu. Com tudo que nós criamos, o mundo não te conheceu. Com todos os sinais evidentes da tua existência, o mundo não te conheceu. O mundo vive na total ignorância. Não conhecem a Deus. Por isso que Jesus declarou que ele não é deste mundo. Diga, Jesus não é deste mundo. Jesus não é deste mundo. João 8, 23.
Já abriram? Podem ler. Que maravilha, hein? Mais claro do que isso? Ele está pregando para quem aqui? Sabe para quem Jesus está falando aqui? Está falando para religiosos. Porque religiosos e ímpios diante de Deus são a mesma coisa. São cegos. Os religiosos e os incrédulos são cegos, são ignorantes e são mundanos. Por isso Jesus fala assim: vós sois cá de baixo, eu não. Eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo. Eu deste mundo não sou. Por essa razão, diga agora, o mundo odeia a Jesus. João 7:7. Podem ler. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Jesus está falando aí agora, em João 7, com os seus irmãos, filhos de José e Maria, que também no início foram incrédulos, não creram em Jesus. Mais tarde eles creram, por isso depois eles estavam lá em Atos capítulo 1, eles estavam lá no dia de Pentecostes, eles também foram batizados com o Espírito Santo. Mas antes, esses irmãos também estavam unindo as vozes deles aos que pregavam contra Jesus, aos que falavam contra Jesus. Os próprios irmãos dele não acreditavam nele. Então Jesus aí disse para eles, o mundo não pode odiar vocês, porque vocês são do mundo, mas a mim o mundo me odeia, tá? Porque eu não sou desse mundo e tudo que eu prego no meu evangelho, a minha palavra, o que Jesus está dizendo aqui? Que o evangelho, a palavra de Deus, a palavra dele aborrece o mundo, porque a palavra de Deus é contra o mundo e é contra tudo que existe no mundo, porque tudo que há no mundo é o pecado dos homens, são coisas elaboradas por causa do pecado dos homens. Além do mundo odiar Jesus, repita, o mundo odeia os discípulos de Jesus. João 15, 18 e 19. Já abriram? Então leiam. O mundo, além de odiar Jesus, odeia os discípulos de Jesus. Aleluia, amados. Está preparado mesmo para ser odiado no mundo? Quem verdadeiramente é de Jesus é odiado do mundo. Tem muito crente que diante de pessoas mundanas não revela que é de Jesus. Esses crentes são covardes. E é por isso que eles têm amigos mundanos. Crente de verdade não tem amigos mundanos, porque ele prega para essas pessoas e elas não vão gostar de ser amigas dele. Eu não sei se é assim na experiência de vocês. Na minha experiência foi assim. Eu era cheio de amigos mundanos. Quando Deus me converteu, eu fui lá pregar para eles, viraram todos meus inimigos. Viraram todos meus inimigos. Mas você não vai vir mais com a gente aqui, fazer as coisas que a gente faz? Eu não, porque agora eu faço coisas diferentes. Agora eu louvo a Deus, eu adoro a Deus, eu glorifico a Deus. Eu não faço mais essas coisas que vocês fazem. É por isso que nós te odiamos mesmo. O mundo passou a nos odiar. Quanto mais nós somos de Deus, quanto mais santificamos a nossa vida, quanto mais colocamos a nossa vida de acordo com a palavra de Deus, mais somos odiados no mundo. Tem muitos crentes sendo amados no mundo aí, porque eles fazem amizade com gente mundana e se acovardam e não pregam para eles a palavra de Deus. Eles são um sal que não salga e uma luz que não ilumina. É um crente sem graça. Esses crentes também vão perder a salvação se um dia eles alcançaram.
Crente verdadeiro é sal da terra, é luz do mundo, e isso incomoda o mundo e faz o mundo os odiar. E Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim antes que a vós. Assim como nós vimos lá que Jesus não é deste mundo, os discípulos, leiam aqui, os discípulos de Jesus não são do mundo. João 17, de 14 a 16. Tem 3 versículos aí, vocês podem ler juntos? Você é discípulo de Jesus? Ih, foi muito fraco. Você é discípulo de Jesus? Eu sou. Quem é discípulo de Jesus, tal como Jesus, não é mais do mundo. Nós não somos do mundo. E se não somos do mundo, não vivemos mais como as pessoas do mundo vivem. Não fazemos mais as mesmas coisas que as pessoas do mundo fazem. Porque não somos mais do mundo, como Jesus também não é do mundo. Por quê? Vamos ler agora o texto que fala, que descreve, repita aqui, tudo o que há no mundo. Vamos ver o que há no mundo. Tudo o que há no mundo se resume no que o apóstolo João escreveu aqui em 1 João, capítulo 2, de 15 a 17. Podem ler? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Esse versículo resume tudo o que há no mundo. É por isso que o mundo sempre vai estar desse jeito que a gente já conhece. É por isso que as notícias serão sempre as mesmas, tá? Corrupção, maldade, engano, mentira, adultério, assassinato, crime, droga, alcoolismo, mentira, vaidade, prisões lotadas, cadeias lotadas, o povo sem segurança, a maldade dominando no mundo, a iniquidade dominando no mundo. E Jesus disse em Mateus 24 que essa iniquidade sempre está se multiplicando. No mundo é isso aí, porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, e o resultado é esse mundo que nós vemos aí. Isso não vai mudar. Quem tem que mudar somos nós. Deus não vai mudar o mundo, Deus quer mudar nós. Mudar a nós e nos transformar na imagem perfeita de Jesus, enquanto o mundo continua se deteriorando por causa de tudo o que há nele. Então, muito cuidado com, repita aqui, a amizade do mundo. Cuidado, olha o que está escrito em Tiago 4:4. Leiam. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quando Tiago escreveu essa carta, sabe para quem ele escreveu? Para crentes. Ele não escreveu para descrentes. Ele escreveu para crentes que estavam se desviando de Cristo e voltando para o mundo. E por isso que Tiago o chamou aí de infiéis.
crentes infiéis. Crente é para ser fiel. Vocês estão sendo crentes infiéis, porque estão buscando o quê? A amizade com o mundo. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Você quer ser amigo de Deus ou do mundo? Jesus disse em João capítulo 15 também: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Amigo de Jesus é quem obedece Jesus. E quem obedece Jesus não vai ter amizade com o mundo. Porque se tiver amizade com o mundo, está quebrando sua amizade com Deus. Que sério, hein, irmãos? Tá? Por quê? Repita, o mundo não conheceu Jesus. Nós vimos lá em cima como o mundo não conheceu o Pai. Vamos ver aqui como o mundo não conheceu Jesus. João 1:10. Leiam. O verbo é Jesus. Jesus estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo não conheceu Jesus. Sabe por que Jesus falou que haverá muitos Cristos? Muitos Cristos. Sabe o que significa muitos Cristos? Não são pessoas dizendo eu sou o Cristo. Como um palhaço que tem aí chamado Henri Cristo. Tá? Que você já viu pela televisão por aí. Esse cara não é nada. Quando Jesus diz que tem muitos Cristos, é porque tem muitas imagens diferentes de Cristo. Não estou falando só de imagem de escultura, não. Imagens que as religiões criam, imagens que as pessoas criam. Por não aceitar o verdadeiro Cristo, que é a palavra, cada um cria um Cristo de acordo com a sua própria conveniência. Tá? Cada um tem uma visão diferente de Cristo e esse é o seu Cristo. Esse é o Cristo que cada um aí aceita. Cada um tem o seu Cristo para aceitar. Mas não é o verdadeiro Cristo, não é o verdadeiro Jesus, porque o verdadeiro Jesus é a palavra de Deus. Gente que não aceita a palavra de Deus, tá? Mas quer ir para o céu, fica criando um novo Cristo. Um Cristo mais light, tá? Um Cristo menos exigente. Um Cristo mais adequado ao mundo, tá? mais as conveniências do mundo. Esses Cristos são falsos. Tá? São falsos. Olha como todo mundo acha bonito lá a imagem do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, lá de braços abertos e debaixo dos braços dele o tráfico correndo solto, a matança correndo solta, as drogas, a mortandade, a corrupção. Olha como é que está o Rio de Janeiro de corrupção. Aquele Cristo Redentor lá é o verdadeiro Cristo? Que incoerência! Aí vão lá, iluminam, gastam uma grana para limpar, iluminam. Aí é época de carnaval, época de final de ano, Réveillon, o Cristo está iluminado. É um Cristo que precisa ser iluminado porque ele não é luz. O verdadeiro Cristo não precisa ser iluminado porque ele é a luz. Tá? Então o catolicismo cria o seu próprio Cristo, o espiritismo cria o seu próprio Cristo, e até o denominacionalismo protestante cada um cria o seu próprio Cristo. Em cada igreja, Cristo faz uma coisa diferente que não faz na outra. O Cristo verdadeiro, amados, é um só. É o Cristo, palavra de Deus. É o Cristo, verbo de Deus. Ele é a palavra de Deus. Esse é o Cristo que o mundo não conheceu. E por não conhecê-lo, fica aí pré-fabricando uns cristinhos que não valem de nada. Porque não são o verdadeiro Cristo. São falsos Cristos. Só Jesus é o verdadeiro Cristo, o verdadeiro ungido de Deus, mas o mundo não o conheceu. Olha só. O mundo não conheceu o Pai, o mundo não conheceu Jesus. Agora diga, o mundo não conhece o Espírito Santo.
João 14:17. O mundo não pode receber o Espírito Santo porque não o vê nem o conhece. Nós já trabalhamos bastante esse texto aí no João 14, quando nós estávamos ali do 16, né, do 16 ao 17. Então, o mundo não conhece o Espírito Santo. Já vimos 3 textos aí. O mundo não conhece o Pai, o mundo não conhece Jesus, o mundo não conhece o Espírito Santo. Tá? Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas, repita aqui, ó, o mundo tem seu próprio príncipe. É o próprio Jesus que declarou isso em João 14:30. Leiam. O príncipe do mundo, que significa esse nada tem em mim? Ele não tem nada a ver comigo. Eu sou outro príncipe, eu sou o príncipe da paz. Eu sou o Rei dos Reis, eu sou o Senhor dos Senhores, eu sou o Filho de Deus. Esse príncipe aí não tem nada a ver comigo. Esse príncipe aí é o pai da mentira, mas ele é o príncipe deste mundo. Ele é honrado nesse mundo, ele é adorado nesse mundo. O mundo, amados, o mundo vive um culto só, um culto a Satanás. Tá? Um culto a Satanás. Todas as religiões, todo o mundanismo cultua o diabo e não a Deus. Só cultua a Deus quem cultua a Deus em espírito e em verdade, de acordo com a sua palavra. Fora da palavra de Deus, tudo é um culto a Satanás. O satanismo domina sobre a face da terra, porque o diabo é o príncipe deste mundo. Por essa razão, repita isso aqui, ó, Jesus não roga pelo mundo. O que é rogar? O que é rogar? Orar, interceder. Jesus não intercede ao Pai pelo mundo. Vamos ver ele mesmo dizendo isso em João 17:9. Jesus roga, Jesus intercede, tá, pelos seus discípulos, por quem pertence a Ele. Ele não intercede pelo mundo. 2 Timóteo 2,19 está escrito: o Senhor conhece os que lhe pertencem. É por eles que Jesus roga, é por eles que Jesus intercede, é em favor dos que pertencem a Ele que Jesus intercede. Pelo mundo Ele não intercede. Embora Ele entregou, de acordo com a palavra, o ministério de interceder por todos os homens do mundo para a igreja. A igreja intercede pelos homens. A igreja ora por todos os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2, né? A igreja intercede pelos homens. Faz parte do ministério da igreja na terra, a vida de oração da igreja e da igreja interceder pelos homens. Mas Jesus não. Jesus não tem esse ministério. O ministério de Jesus é interceder pela sua igreja, pelos seus eleitos, pelos seus discípulos, pelos seus remidos. É por esses que ele roga, ele não roga pelo mundo. Jesus confessou diante de Pilatos que, diga, o reino de Jesus não é do mundo. O reino de Jesus não é do mundo. João 18:36.
O meu reino não é daqui. Diante do governador da Judéia, Pôncio Pilatos, governador romano, Jesus confessou: o meu reino não é deste mundo. Glória a Deus. Jesus não quer reinar nesse mundo, não. O reino dele não é daqui. Ele reina sobre nós, ele tem toda a autoridade sobre a face da terra, por amor do seu povo que ainda vive aqui nesse mundo. Mas o reino de Jesus não é desse mundo. Eu coloquei aqui agora 2 espíritos diferentes, antagônicos, né? Diga: espírito do mundo, espírito de Deus. Aqui tem um versus, né? Espírito do mundo versus contrário, antagônico ao espírito de Deus. 1 Coríntios 2:12. Aleluia. Nós não recebemos o Espírito do mundo, nós recebemos o Espírito de Deus. Tá? O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Por isso que por que os discípulos de Jesus não são do mundo? Porque eles não têm o Espírito do mundo mais. Eles agora têm o Espírito de Deus. Romanos capítulo 8, Paulo também disse assim: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse também não pertence a Cristo. Pertencer a Cristo é algo que só é uma realidade na vida de quem tem o Espírito Santo de Deus habitando em sua vida. E o Espírito Santo de Deus vai nos guiar a toda a verdade, a toda a palavra, no sentido de sabermos como viver neste mundo. Então diga aqui: como utilizar o mundo. 1 Coríntios 7:31. Nós estamos no mundo, não somos do mundo mais, mas estamos no mundo. E estando no mundo, nós temos que usar, fazer uso, utilizar das coisas do mundo, porque nesse mundo nós temos que trabalhar, nós temos que sobreviver, nós temos que criar família. Então, para tudo isso, precisamos utilizar das coisas desse mundo. Aí Paulo coloca: o que utiliza do mundo, utilize, mas como se não utilizasse, como se não usasse, porque a aparência desse mundo passa. Ou seja, o que significa isso? Utilizar desse mundo o mínimo necessário para a nossa sobrevivência com dignidade nessa terra. E lembrando que de tudo que estamos utilizando, não vamos levar nada daqui. Não trouxemos nada e não levaremos nada. Judas ainda escreveu na epístola de Judas, antes do Apocalipse, que nós temos que viver odiando até mesmo a roupa, a túnica manchada pela carne. Nem a roupa que estamos utilizando hoje é salva. Não vai para o céu a roupa que nós usamos. No céu tem outras roupas esperando por nós, já lá nos guarda-roupas da glória. Está escrito em Apocalipse 19, né? As vestes de linho preparadas para os santos na glória. Então, as coisas do mundo que utilizamos, lembra que não vamos levar. Então, não fique se apegando a coisas do mundo, utilize do mundo como se dele não usasse. Qual é, diga comigo aqui, a vontade do Pai? Gálatas 1:4. Olha que lindo que é esse versículo. A vontade do nosso Deus e Pai, aí nesse versículo, qual é? Nos desarraigar deste mundo perverso.
A vontade do Pai é nos desarraigar deste mundo perverso. Esse versículo combina perfeitamente com 1 Tessalonicenses 4:3, que diz que a vontade de Deus é esta, a nossa santificação. Porque santificar-se é se desarraigar. O que é desarraigar mesmo? É arrancar pela raiz. Deus quer nos arrancar pela raiz desse mundo. Deus não quer que nós tenhamos nenhuma influência do mundo. Deus não quer que sejamos mundanos em absolutamente nada. Deus quer nos desarraigar de tudo que é mundano, porque não somos cidadãos do mundo, somos cidadãos dos céus. Você é cidadão do céu? Então não pode ser arraigado, enraizado no mundo. Tem que ser desarraigado do mundo. Essa é a vontade do Pai. Esse mundo tem um curso, diga, o curso do mundo. Efésios 2:2. O curso, esse mundo está percorrendo um curso, por isso que tem a palavra percurso. Um navio, ele tem um curso, uma rota. O mundo tem uma rota, o mundo tem um curso. E o curso desse mundo está levando a humanidade toda para a eterna perdição, tá? Nós não vivemos no mesmo curso desse mundo. Nós não andamos no mesmo curso desse mundo. Nós andamos em Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. O curso do mundo é o caminho espaçoso que conduz à perdição. Jesus é o caminho apertado que conduz à vida eterna. Glória a Deus. Fomos tirados do curso desse mundo e colocados no caminho que é Cristo Jesus. E, olha, amados, isso aqui foi um resumo, viu? Eu tenho um monte de versículos que falam assim, exatamente sobre esse mundo aí. É por isso que eu prego muito sobre vocês, para vocês aqui, sobre santificação, que é se desarraigar desse mundo. A Bíblia fala muito disso. Eu trouxe para vocês um resumo, tá? E para resumir o resumo, a última frase que diga: o mundo jaz no maligno. Vocês se lembram de eu repetir muito aqui para vocês, 1 João 5,19. Repitam aí. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus e que, portanto, mesmo estando no mundo, temos que viver como filhos de Deus. E sabemos que o mundo inteiro onde nós vivemos jaz no maligno. Tá? O que significa o verbo jaz? Jazer. O verbo jazer. Tá? Geralmente isso aqui antigamente seria onde? Aqui jaz. Onde você lia isso? Aqui jaz. Nas tumbas, né? Aqui jaz fulano de tal. O verbo jazer, tá? O verbo jazer é a mesma coisa do verbo estar. É a mesma coisa do verbo estar, só que é um estar diferente. Jazer é estar numa condição da qual não pode sair, a não ser que Deus o tire. Por isso que ninguém sai do mundo, ninguém é tirado do mundo, só Deus pode fazer isso. Porque o mundo inteiro jaz no maligno, a humanidade inteira jaz no maligno, a humanidade inteira jaz no império das trevas. Nós todos também estávamos aí, jazíamos no império das trevas. Aí o que aconteceu conosco? Colossenses 1, 13, 14. O Pai nos
libertou do império das trevas, onde nós jazíamos, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. É maravilhoso o que Deus fez conosco. E como a Escritura nos alerta agora, tá? Ó, não vai atrás do mundo, porque o mundo não vê nada. O mundo é cego. No mundo impera a cegueira espiritual, no mundo impera a total ignorância de Deus. O mundo não conhece Deus, o mundo não conhece o Pai, o mundo não conhece Jesus, o mundo não conhece o Espírito Santo, o mundo não reconhece a palavra de Deus. O mundo está perdido, o mundo está se encaminhando para a sua eterna perdição. Mas Deus veio para nos tirar desse mundo, para não sermos mais do mundo, mas vivendo no mundo, sermos verdadeiramente filhos e filhas de Deus. Aleluia. Vamos orar ao Senhor nessa noite, então. Obrigado, meu Deus, por essa grande obra que Tu realizaste em nossa vida, nos tirando desse mundo para sermos exclusivamente do Senhor, para sermos, ó Deus, a Tua propriedade, para sermos o povo de Tua propriedade. O Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa porção aqui nessa terra. Como disse Asaf lá no Salmo 73, Senhor, quem tenho eu aqui na terra? O que possuo eu aqui nessa terra? Eu só quero o Senhor na minha vida. A quem tenho mais no céu, senão a Ti? Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, eu sou a Tua propriedade. Obrigado, ó Pai, porque nos compraste, nos resgataste pelo precioso sangue de Cristo Jesus, a fim de pertencermos exclusivamente a Ele, sermos o Seu povo e ovelhas do Seu pastoreio. A Ti a glória, Senhor, a honra, o louvor. E obrigado, Senhor, por pertencermos a Ti. Por isso, Senhor, enche-nos com o Teu Espírito Santo, enche-nos com a Tua presença, conduza, Senhor, poderosamente as nossas vidas. É para a Tua glória que nós invocamos agora o Teu nome e Te adoramos. Aleluia. Glória a Deus.